Culto maravilhoso, tem sido um culto tremendo que Deus tem feito na escola de cura. E você que pode estar aqui na terça, venha na terça. Você que não puder, assista online ou compartilha depois online. Nós estamos aí com mais de 3.000 visualizações do primeiro culto de cura, mais de 1.700 do segundo culto de cura, e temos certeza que Deus pode fazer muito mais. É uma direção que Deus nos deu de estudarmos aí a cura, estudarmos aí a cura na palavra de Deus. Então, na verdade, você pode nos ajudar compartilhando, divulgando e vindo, né? Você que crê, traz aí, essa terça trouxeram água, trouxeram roupa, foto. Você que crê, traga aquilo que vai ativar a fé e aquilo que, na verdade, vai liberar um milagre sobre a sua vida. Também, nessa semana, ontem pela manhã, tivemos a reunião de diáconos e oficiais. Foi maravilhosa a nossa reunião. Quero agradecer a todos que estão conosco. E pastores, presbíteros e diáconos que levaram a ficha para preencher, devolvam. É importante, tá? Não adianta deixar lá na sua casa, nem preenchida, guardadinha. Traga, porque é importante para a gente poder fazer as escalas. Ontem à tarde tivemos aí uma tarde maravilhosa das mulheres, né? Chá de mulheres, a ministração da Adriana Toniolo. Deus abençoe, glória a Deus. Foi uma bênção tremenda para a honra e glória do Senhor. E essa semana não será diferente. Domingo passado nós começamos falando sobre o reino dividido. O reino dividido, né? Não sei quantos estavam aqui domingo passado, mas no domingo passado pela manhã nós falamos sobre Roboão, como ele quebrou o reino, né? Como que ele fez para quebrar o reino, um reino tão forte, tão estabelecido, um reino tão pontual e que na verdade se quebrou porque ele aumentou os impostos. Agora, à noite eu falei sobre como Jeroboão assumiu. Gente, a gente está ministrando a nível expositivo, e a nível expositivo a palavra é uma sequência. A nível expositivo, você não pode perder o fio da meada, senão você não entende mais nada. Então, na verdade, nós tivemos um problema na gravação, deixaram no mute, não foi gravado domingo passado à noite. Então eu vou ter que repetir a palavra de domingo à noite, mas com um resumo histórico. Então eu peço a sua licença, não é a forma de nós ministrarmos ao domingo, mas a gente vai ter que juntar uma aula com culto, um culto com aula, vai ter que fazer tudo hoje, tá? E peço aí a sua graça e paciência, que a gente vai ter que passar por uns 5 ou 6 capítulos da Bíblia. Próxima semana a gente começa aí aonde Elias entrou na história, para a gente poder entrar no ano apostólico de Eliseu. Então nós terminamos lá ano de Josué, entramos aí no ano de Davi, mas Davi, a gente teve que falar sobre Ana, sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi, concluímos Salomão e nos 2 últimos domingos falamos sobre Roboão, filho de Salomão. Só que Roboão assumiu só o reino do sul, só a parte de Judá. Então tenha paciência, porque mesmo que é uma parte histórica, Deus tem algo profético a falar conosco. Mesmo que é uma parte histórica, existe algo para falar. Então, eu sei que é muito dado, muita informação, por isso que a gente fez aí o PowerPoint, tá? Para você poder acompanhar, para você poder entender, né? Foi tanto dado domingo passado, que viraram para mim e falaram assim: pastor, eu estou perdido. Falei, como assim você está perdido? Não consegui encaixar onde está isso na história. Falei, tá bom, então eu vou dar um resumo histórico cronológico. A grande verdade é, Opa, não está funcionando, meu. Da vitória, Jesus. Pode? Aí. A grande verdade é, Deus queria uma nação. Quando Deus, na verdade, estabeleceu, Ele queria uma nação, Ele queria um povo, Ele queria formar para si um povo, e quando Ele queria formar para si um povo, Ele escolheu um homem. E esse homem, na verdade, é Abraão. Então você vê que quando Deus fez aliança com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na verdade Deus estava visualizando a descendência, Deus estava visualizando a linhagem, Deus estava visualizando a nação que iria se levantar pela família, pela semente de Abraão. Então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como começou, como surgiu a nação de Israel? Por um homem, Abraão.
Através de Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Através de Abraão, Deus abençoou. Através de Abraão, Deus estabeleceu uma linhagem. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê sua descendência. Por isso que os seus atos influenciam a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Por isso que, na verdade, a palavra de Deus nos diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Porque, na verdade, quando Deus olha para você, Ele vê a linhagem, Ele vê a descendência. Então, quando Deus escolheu Abraão, começou o período dos patriarcas. E no período dos patriarcas, tá ruim aqui. No período dos patriarcas, o Senhor levantou então Abraão, e de Abraão o Senhor renovou a promessa em Isaque, de Isaque o Senhor renovou a promessa em Jacó. Patriarca, Abraão, Isaque, Jacó, filho, neto. Do neto Jacó nasceram então as 12 tribos. Ele teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. Esses 13 filhos, na verdade, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Azer, Dan, Naphtali, José. José, o 11º filho, é aquele que foi rejeitado, é aquele que foi vendido pelos irmãos, aquele que foi jogado na cisterna. Ele é comprado pelos midianitas, e aí ele é comprado por o povo do Egito. E nessa situação, Potifar, nós observamos aí essa descendência toda. Quando ele vai para o Egito, ele sofre, ele é caluniado, ele é difamado, ele é lançado ali na cadeia injustamente. E quando ele é lançado na cadeia injustamente, ele fica lá esquecido por um tempo, até ter um sonho, interpreta o sonho, se torna governador. 7 anos de prosperidade, 7 anos de falência, 7 anos de escassez. Nos 7 anos de escassez, José tem a estratégia de Deus, José tem a direção de Deus, porque mesmo num tempo de crise, Deus tem seus meios de te livrar. Mesmo num tempo de aflição, Deus pode usar a tua vida para poder fazer a diferença, Deus pode usar a tua vida para poder manifestar a glória e poder realizar a vitória na tua vida. E José então traz a família. Ele leva 70 pessoas para o Egito. Essas 70 pessoas são honradas, são respeitadas, são colocadas em Gozém, na melhor localidade do Egito, e eles entram em honra. Mas passa os anos, eles se acomodam, ficam ali 400 anos, e de 70 pessoas, isso se torna, na verdade, 3 milhões de pessoas. Não. Ficam 400 anos, e de 70 pessoas se tornam 3 milhões de pessoas. Uma nação. Como surgiu a nação de Israel? Um homem, Abraão. Então, através de Abraão, o Senhor foi trazendo toda a linhagem, toda a descendência. O Senhor foi tratando de cada momento da história até formar uma nação. A hora que formou uma nação, peraí, o povo está sendo escravizado, está sendo usado, não quero mais esse povo no Egito. Então, na verdade, Deus levanta um homem, porque queria tirar o seu povo do Egito. Na verdade, Deus queria tirar uma nação de dentro da outra, porque 3 milhões de pessoas, tem muita nação até hoje que não tem esse número de pessoas. Só de homens maior de 21.600 mil, a estimativa 3 milhões de pessoas. Deus levanta um homem, Moisés, e a hora que Moisés se levanta, Deus usa a vida desse homem, ele libera um decreto profético. Eu quero falar disso hoje à noite. Você sabia que a tua palavra pode governar um tempo? A tua palavra pode governar uma esfera. A tua palavra pode liberar gente ou aprisionar gente. A tua palavra pode libertar pessoas. A tua palavra pode libertar uma nação. Deus levanta Moisés e Deus fala com Moisés: vai, diz a Faraó, deixa meu povo ir para que me preste culto no deserto. Faraó endurece o coração, há uma guerra, uma luta. Vem então as 10 pragas. A hora que vem as 10 pragas do Egito, na 10ª praga morre o primogênito. Faraó fala: tira logo esse povo. Moisés, mais que depressa, tira o povo antes que Faraó se arrepende. Foi só sair e Faraó se arrependeu. Mandou os guerreiros atrás, os cavaleiros atrás, o exército atrás. Moisés está diante do mar. Ele estende a vara e pelo poder da palavra, ele abre o mar. Pelo poder da autoridade que há, ele abre o mar. Ele estende a vara e a glória de Deus se manifesta. Assim como ela pode se manifestar na tua vida nessa manhã, assim como ela pode se manifestar na tua história, assim como ela pode se manifestar
está na tua geração e na tua genealogia. Quando Deus te levanta para liberar uma palavra, a tua palavra tem poder. Não há feitiçaria, não há macumbaria, bruxaria, não há encantamento. Contra a tua vida não vale encantamento. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Jesus te fez rei e autoridade, reis e sacerdotes. Jesus te deu autoridade através do nome dele. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Você pode usar essa autoridade e pode estabelecer um novo tempo na tua história. Do deserto eles avistaram a terra prometida. A hora que eles avistaram a terra prometida, Moisés levanta 12 homens. Esses 12 homens, na verdade, são espias. Eles espiam a terra por 40 dias. 10 deles voltam com relatório negativo. 10 deles voltam totalmente decepcionado. A terra realmente é essa, os 12 concordam. A terra verdadeiramente é do jeito que Deus falou. Ela mana leite e mel, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Olha o tamanho dos seus frutos. Porém 10 olha para aquela realidade e fala, mas não é para nós. Espera aí, se Deus tinha falado, Deus tinha cumprido tudo até ali, como não é para nós? Quando Deus te dá uma palavra, meu irmão, não são as evidências que vai governar a palavra, mas é a fé. Por isso que andamos por fé e não por vista. Quando Deus te dá uma palavra, meu amado, você tem que entender que é pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Aqueles 2, Josué e Caleb, eles acreditaram, mas a incredulidade dos 10 fez com que o povo retardasse a promessa 40 anos. Por cada dia que eles espiaram a terra, Deus sentenciou 1 ano pela incredulidade. Então ficaram 40 anos retardando a promessa. Mas nesses 40 anos, Josué e Caleb não desistiu. Não importa quanto tempo você esteja aguardando uma promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu a sua palavra, ainda que o inferno se levante, o que vai acontecer é a palavra de Deus, porque ela vai prevalecer sobre toda a hoste contrária e toda situação adversa na tua vida. Maior é o Senhor que liberou a palavra. O único que faz com que a palavra não se cumpra pode ser você. Os 600.000 homens tinham a mesma palavra que Josué e Caleb tinham. Os 600.000 homens tinham uma promessa do Senhor, mas não acreditaram na promessa e pela incredulidade não receberam. Nesses 40 anos morreram 600.000 homens. Josué e Caleb então levam uma nova geração à terra prometida. Passados 40 anos, Josué e Caleb conduz o povo à terra de Canaã. Quando ele conduz o povo à terra de Canaã, a terra prometida, ele conduz para a batalha, ele conduz para a guerra. Ou seja, Deus deu a palavra, deu, mas tem uma batalha. Deus deu a palavra, tem, mas tem uma guerra a ser enfrentada. Então eles passam 40 anos de guerras, de lutas, de batalhas, de conquistas, mas eles fazem cumprir a promessa do Senhor que foi feita a Abraão lá atrás. Darei esta terra aos teus descendentes. Daqui 400 anos eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Josué e Caleb conquista, e conquista na verdade coisa grande, o território todo, e na verdade então o povo se estabelece na terra prometida, se cumpre a promessa que Deus tinha feito há 400 anos lá atrás, o povo entra na terra prometida. Morre Josué, morre Caleb, o povo se desvia, o povo volta com postes ídolos, o povo começa a fazer alianças que Deus reprovava, e nessas alianças que Deus reprovava, Deus fortalece o inimigo e abate o povo de Deus, para que o povo se lembrasse de Deus. Quando o povo se lembra de Deus, então Deus levantava um juiz. Vimos aí o ano 2018, os juízes, estudamos cada um deles. Começou por Otiniel, genro de Caleb. De Otiniel, Eude, o canhoto. Depois Sangar, Débora, que trouxe a nação inteira de volta ao Senhor. Gideão e seus 300. Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Ablon, Sansão e Samuel.
Samuel, então, foi o último sacerdote que também foi usado como juiz. E aí, então, Ana queria um filho e Deus queria um profeta. Ana queria um descendente e Deus queria um sacerdote. Deus restaurou a voz profética através de Samuel. Samuel começa a liderar e ele lidera 40 anos e a nação se cansa. A nação fala, não queremos mais depender de Deus. E a independência, irmão, é como um demônio. Deus não nos fez para sermos independentes. Deus nos fez para sermos totalmente dependentes dEle. Se a situação está difícil, conecte-se à fonte. Porque só a fonte pode te dar energia para você poder viver e superar o problema. A nação pediu independência. Queremos ser iguais às outras nações. Deus usou o profeta Samuel e Deus disse através de Samuel, olha, cuidado com o que vocês estão pedindo. Não façam assim, não, nós queremos ser iguais às outras nações, não queremos mais. E aí então eles pedem um rei, Samuel vai orar e Deus fala para ele, olha, não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim. Levanta sobre eles um rei, levanta Saul. E aí entramos num período de reino unido. Num período de reino unido, o que significa? O último sacerdote Eli perdeu a direção, seus filhos se tornaram sacerdote maligno, Ofni e Finéias, numa batalha com os midianitas, eles perdem a arca, e aí a hora que eles perdem a arca, Deus levanta e restaura a voz profética Samuel. A nação pede um rei, e a hora que a nação pede um rei, nós temos o período do reino unido. O que significa Reino Unido? Reino Unido significa que um governo ou um rei vai governar sobre as 12 tribos de Israel. Um só governo, um só presidente, um só rei sobre as 12 tribos que são os 12 filhos de Jacó, os descendentes de Jacó. E o Reino Unido acontece por 3 mandatos. Mandato de Saul, mandato de Davi e mandato de Salomão. Cada um deles governa 40 anos. Nesses 40 anos, então, eles estão governando sobre as 12 tribos. Nessas 12 tribos, nós temos então aí 120 anos o Reino Unido, a nação unificada. Mas Salomão se desviou, como nós vimos nos últimos domingos de 2019. Salomão se desviou, Salomão se casou com inúmeras mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão começou a idolatrar os deuses delas e trazer altares malignos para a nação de Israel. E Deus diz, por amor a teu pai Davi, eu não vou cortar o teu trono, mas do teu filho eu vou quebrar. Salomão morre. Quem assume? O filho Roboão. A hora que o filho Roboão assume, ele aumenta os impostos e se cumpre a palavra profética, quebra o reino. 10 tribos vão ficar para o norte, uma tribo vai ficar para o sul, uma tribo vai ficar no intermediário, apaziguando as duas coisas. Ora na Bíblia fala que o reino do sul tem 2 tribos, ora na Bíblia fala que o reino do sul tem uma tribo. Não está errado. Nós precisamos entender o que acontece. A tribo intermediária, ela apaziguava as 2 tribos. A princípio, Deus deixou uma única tribo para o reino do sul, com Judá em Roboão, por causa da promessa, por causa da palavra profética que Deus tinha dado a Davi. Da sua descendência vai nascer a estrela da manhã, da sua descendência, raiz de Jessé, vai nascer o Salvador, o Libertador, vai nascer um sacerdote genuíno, um sacerdócio real, por causa da promessa, por causa da aliança. Por quê? Mesmo que o homem for infiel, Deus será para todos sempre fiel. Está entendendo até aqui? Então aí o que acontece? Quebra o reino. Aí entra o período do reino dividido. Reino dividido, reino de Judá, reino do sul. Na verdade vai ficar com a linhagem de Davi, com Roboão, filho de Salomão. A capital do reino do sul vai ser Jerusalém. Jerusalém. Reino de Judá, por quê? Porque é só a tribo de Judá. Capital, Jerusalém. Quem vai assumir? Roboão, uma tribo. Benjamim, tribo neutra, intermediária para apaziguar as brigas entre o sul e o norte. Roboão governa 17 anos. Abias governa 3 anos. Asa governa 41 anos. Só que é sempre da linhagem de Davi. Mesmo tendo brigas, mesmo tendo confrontos, mesmo tendo morte, sempre da linhagem de Davi, porque a lâmpada de Israel não se apagará.
sempre da descendência, porque a promessa que Deus deu não volta atrás, não volta vazia. Só que o reino do sul, Judá, a gente vai estudar o ano que vem. Ano que vem a gente vai pegar toda a parte do sul. Esse ano, na verdade, nós estamos aí com o reino do norte. O reino do sul, ele perdura 345 anos, e depois de 345 anos, ele é tomado pela Babilônia, entra no cativeiro babilônico, 70 anos do cativeiro babilônico. O reino do sul passa 19 dinastias, troca de governos, e 20 reis. Agora, quando a gente fala reino do norte, as 10 tribos, a gente está falando de Israel, a gente está falando de Samaria, a gente está falando da maior parte do território. E hoje você vai ver que terrível que foi a parte do norte. O reino do norte começa com Jeroboão, ele governa 22 anos, faz o que é mal aos olhos do Senhor, passa para Nadab, Nadab é seu filho governa só 2 anos, passa para Baasá, pior que eles, fica 24 anos, passa para Elá 2 anos, Zinri, 7 dias. Tibni não governou. Tá errado ali 5 anos. Não governou. Ele luta pelo reino 5 anos. Ele batalha, luta pelo reino por 5 anos. Mas quando ele assume, já se levanta Onri e mata ele. Então não ficou nem um dia. Onri fica 12 anos. E Acabe, 22 anos. A gente vai tentar dar um resumo hoje de Jeroboão até Onri, para que no próximo domingo a gente entre em Acabe. Então, tenha paciência, foram 19 reis, 19 dinastias e 2 reis, e chegamos então ao período do Reino Unido. Deu para você entender? Reino dividido. Deu para você entender aonde a gente está? Amém? Quem não entendeu ficou calado, mas tudo bem. É só um panorama histórico para a gente poder entender. Agora vamos começar a mensagem de hoje. Né? Isso foi só um panorama. Nós vimos na semana passada como que o reino se dividiu em Israel e as consequências dessa divisão por causa dos pecados de Salomão. E como o seu sucessor, seu filho Roboão, fez quebrar a unidade das 12 tribos. O reino do norte, aonde a capital era Samaria, e você vai entender hoje por que que o judeu até hoje não aceita os samaritanos. Foi por causa disso que aconteceu. Essa mensagem de hoje é o motivo porque aquele encontro de Jesus com a samaritana. Ai, mas os samaritanos não falam com os judeus não falam com os samaritanos. Por quê? Por causa disso. Pelo que Jeroboão fez, trouxe uma consequência em 1000 anos. Trouxe uma consequência até os dias de hoje. O reino, na verdade, do norte, Israel, capital Samaria, ficou com Jeroboão. E Jeroboão e a sua descendência perdurou 209 anos durante essas 10 tribos. O reino do sul, Judá, com a capital Jerusalém, ficou com Roboão, com uma tribo apenas. Então nós temos que entender que o nosso foco em 2020 vai ser reino do norte, vai ser essas 10 nações, esse povo maior, que ficou com maior parte do território, pela sucessão, linhagem, descendência de Jeroboão, até você ver o que aconteceu. Porque é nesse reino que vai se levantar Elias, é nesse reino que vai se levantar Eliseu. Foram nesse reino que tiveram 19 guerras, batalhas, dinastias, que se levantaram 20 reis. Porque nenhum deles, nenhum dos 20 reis buscaram ao Senhor. Os 20 reis se desviaram. Os 20 reis levantaram altares malignos, altares pagãos. Os 20 reis levantaram postes ídolos a Baal, a Azerá e aos deuses pagãos das nações inimigas vizinhas. E nós temos que entender qual era o cenário que estava na nação para se levantar Elias e se levantar com tanta indignação. E talvez você esteja pensando, para que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso, porque o Deus que operou ontem é o Deus que opera hoje. E Deus está querendo levantar uma nação, Eliseu, que vai se indignar com o pecado,
que vai se indignar com a história maligna, que vai se indignar com as alianças erradas. Meu irmão, tem jeito sim para as nações, tem jeito sim para o Brasil, tem jeito sim para São Paulo, mas a palavra de Deus nos garante: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da nação não está no governante, mas a cura da nação está na mão da igreja. A cura da nação não está no partido que assume o poder, mas a cura da nação está no não daquele que dobra o seu joelho e se levanta como voz profética. A nação de Israel se desviou, o reino do norte se corrompeu, se contaminou, o reino do norte se afastou dos caminhos do Senhor, mas um homem se levanta e fala: já basta. Um homem: Senhor, cessa a chuva. Eu pago o preço junto de 3 anos e 6 meses sem água, até esse povo reconhecer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Muitas vezes nos questionamos aonde está o Deus de Elias, e Deus está dos céus olhando para a terra e dizendo: onde estão os Elias? Queremos que o Deus de Elias age. Deus quer um Elias nessa geração. Deus quer que se levante um Elias. Por quê? Pelo que Jeroboão fez, pelo que a sua descendência fez. Olha só, o reino do norte, na verdade, ele se desvia, e quando ele se desvia, o templo de Salomão fica no sul. O templo de Salomão fica em Jerusalém. O templo de Salomão estava na esplanada do templo. Então, na verdade, meu amado, com medo de o povo descer ao sul para cultuar, Jeroboão começa a criar postes ídolos na nação. Olha, vocês não precisam descer até lá para prestar culto. Vamos fazer aqui um bezerro de ouro. E o pior não é o governo tomar atitudes erradas. O pior é o povo aceitar e não resistir. O pior é o povo aceitar, balançar a cabeça e fazer. Então nós temos que entender, apesar de Deus ter permitido a divisão do reino israelita, ele sempre enviou profetas para instruir, para corrigir os habitantes do reino do norte. Jeroboão, ele já tinha se rebelado contra Salomão, na época que Salomão estava no poder. Roboão nem tinha assumido ainda, Jeroboão já tinha se rebelado. Olha só, segundo Crônicas 13:6, contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Contra quem? Contra Salomão. E aí ele fugiu para o Egito, e quando ele fugiu para o Egito, ele ficou lá no Egito até Salomão morrer. Quando Salomão morreu, certo dia, enquanto ele estava se dirigindo para Jerusalém, Jeroboão foi interpelado por um profeta Aías, morava em Siló. E naquela ocasião, Aías pegou a capa e rasgou a capa em 12 partes. 12 tribos, 12 partes. Ele pega 10 partes e ele põe na mão de Jeroboão. Ele pega 10 partes e fala: Deus vai quebrar o reino de Salomão e vai dar 10 para você. 10 tribos vão ficar sobre a sua mão, 10 tribos vão ficar sobre o seu governo. O profeta Aías, meu amado, acrescentou que o Senhor estava fazendo isso porque o Senhor tinha rejeitado Salomão, porque ele tinha adorado deuses estrangeiros. O Senhor tinha rejeitado Salomão porque ele tinha abominado diante do Senhor. Por isso que Aías se levantou e declarou que iria deixar uma tribo com a descendência de Salomão por causa da profecia a Davi, e aí as 10 tribos iria passar para ele. Olha só o que diz o texto em 1 de Reis, capítulo 11. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houvesse isso em ti, que não guardasse o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, mas da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Nós observamos aí a situação do que Deus já tinha falado profeticamente a Salomão.
E Salomão não se arrependeu, não se quebrantou a tempo. E aí então, olha só, versículo 29, o que diz: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou um profeta, o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós andavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova, que sobre si tinha, e rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei essas 10 tribos, porém ele terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi, todas as tribos de Israel. Jesus amado, tem misericórdia desse aparelho. Todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Veja que ele está fazendo alianças erradas com todos aqueles que Josué tinha matado, tinha conquistado, tinha possuído a terra. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti e as 10 tribos dele. Deixa isso para lá, acompanha na Bíblia comigo, vai lá. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada, para que Davi meu servo sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, da cidade que elegi, para pôr ali o meu nome. Deus meu amado, eu acho tremendo essa parte, porque tenta imaginar comigo a atitude de Davi, o coração de Davi. Davi teve muitas falhas, teve muitos erros, teve muitos pecados, mas nunca aceitou idolatria. Nunca colocou um poste ídolo na frente de alguém. Sempre, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele prestarás culto. Quando Davi pecava, ele se arrependia, se quebrantava diante de Deus. Quando Davi pecava, ele assumia seus pecados, seus erros. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Quando Davi pecava, ele se dobrava diante de Deus, mas ele nunca aceitou um poste ídolo na nação. Meu amado, a atitude de Davi perdura 1000 anos. A atitude de Davi prevalece na sua linhagem, na sua descendência. Se nós entendermos isso, o nosso compromisso com Deus vai ser muito maior e muito melhor, porque através da tua aliança com Deus, Deus vai fazer uma aliança com seus descendentes. Deus vai fazer uma aliança com a tua linhagem. Assim como a maldição alcança 3, 4 gerações, a bênção alcança 1000 gerações. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Depois de Salomão, a administração foi descentralizada. O reino que estava unificado foi descontinuado. O homem mais sábio do seu tempo, devido ao seu pecado, devido à sua iniquidade, não deixou um legado para os seus descendentes, não deixou um legado para as pessoas da sua geração. Agora nós temos que entender que na linhagem do norte tem 2 Jeroboão. Jeroboão I, ele vai governar de 931 a 910, e Jeroboão II, 786 a 746, quase 200 anos depois. Então quando você está lendo na Bíblia, não confunda Jeroboão I com Jeroboão II. Abra lá sua Bíblia comigo em 1 de Reis, capítulo 12. 1 de Reis, capítulo 12. Tanto Jeroboão I como Jeroboão II governaram no Reino do Norte, mas em tempos diferentes. Então nós precisamos conhecer as circunstâncias que levaram eles ao poder. Ou seja, a história do governo de Jeroboão, ela teve início com os atos arrogantes de Roboão. Ela teve início com a soberba do filho de Salomão.
que na verdade não deu ouvidos aos conselheiros sábios de seu pai, aos anciãos de seu pai, foi dar ouvidos aos conselheiros jovens que cresceram com ele, da sua turma. Aumentou os impostos, quebrou o reino. Espera aí, depois do templo construído, depois dos palácios construídos, depois de todas as dívidas quitadas, uma nação muito bem estabilizada, aumentar ainda mais os impostos, qualquer reino se quebra. Se um governo quer cair na graça das pessoas, é só baixar imposto e tirar taxa. Se um governo quer ganhar a nação, é só baixar os impostos. Quando Salomão morreu, Roboão recusou-se a atender a petição da nação. Abaixa os impostos, Salomão, já está tudo quitado, tudo pago, um reino muito bem estabilizado. Ele não deu ouvidos e aumentou os impostos. Então acompanha aí comigo, 1 de Reis, capítulo 12, a partir do verso 4. Verso 4 nos diz assim: teu pai agravou o nosso jugo agora, pois alivia tu a dura servidão de seu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhe disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhes falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo lhe falares boas palavras, todos os dias a nação será teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: espera aí, você tem que pegar conselho com gente mais velha, mais experiente, mais capacitado. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Então vão responder a eles assim: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia, a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda mais aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque essa revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério do profeta Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Uma ação, uma decisão de uma pessoa pode afetar o resultado de uma nação. Em cumprimento à profecia que Deus tinha dado pela boca do profeta Aías, de Siló, Jeroboão, filho de Nebate, assumiu o governo de 10 das 12 tribos de Israel, ficando sob a regência de Roboão apenas as tribos de Judá e Benjamim. Olha só o que o profeta Aías profetizou. 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar. O que Deus está dizendo? Se deres ouvido. A palavra de Deus até hoje é a mesma. Você pode ter a promessa que for, mas se você não der ouvidos à voz do Senhor, não adianta, que você não vai desfrutar da bênção. Jeroboão não era da linhagem. Jeroboão não era da família de Davi. Ele teve uma oportunidade única. Se ouvires, se deres ouvido a
tudo que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como eu fiz com Davi meu servo, assim eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Meu amado, Deus está falando com gente aqui nessa manhã, essa mesma palavra. Se você firmar uma aliança com o Senhor hoje, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te edificar casa, o Senhor vai estar contigo. Mas se você se desconectar da fonte, você não vive o milagre. Verso 39. Por isso afligirei a semente de Davi, todavia, não para sempre. Tinha uma promessa de vir um descendente. Os textos nos permitem afirmar que Jeroboão não foi um rei bem-sucedido, que nem Roboão e Salomão. Sua história vai ser registrada de 1 Reis 11 até o capítulo 14, e 2 Crônicas 9 até o 13. Na verdade, como foi dito domingo passado, ninguém cai do dia para a noite. As ações de Salomão com a idolatria foi preparando o cenário do povo para as abominações de Jeroboão. Enquanto Salomão governava, ele tinha encarregado Jeroboão e todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Entretanto, quando ele tomou ciência da palavra que o profeta Aías tinha dito, peraí, 10 tribos vai ficar com Jeroboão? Salomão ficou furioso e Salomão queria matar Jeroboão. Salomão se levantou diante dessa situação para tentar fazer a palavra de Deus não cumprir. Meu irmão, quando a bênção de Deus está com você, não adianta ameaça, não adianta intimidação, não adianta ninguém se levantar contra a tua vida, porque contra você não vale encantamento. Há uma redoma, há uma proteção do Senhor. Você pode estar sozinho aos olhos humanos, mas você e Deus é a maioria. A pessoa pode ter o governo, pode ter o domínio, ela pode estar com o poder, mas você está com a bênção. E quando você está com a bênção, meu irmão, não adianta, porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Quando você está debaixo da direção do Senhor, você pode ter paz no teu coração, você pode ter tranquilidade no teu coração. Meu amado, o rei Salomão se levantou contra Jeroboão, mas Deus garantiu, Deus protegeu, Deus deu uma oportunidade. Foi ele que perdeu a oportunidade, foi ele que queimou a oportunidade. Depois de uma bênção dessa, depois de Deus fazer tudo isso com o homem, colocar postes ídolos, servir outros deuses, fazer bezerro de ouro para as pessoas adorarem bezerro de ouro. Deus ainda levantou um profeta para dizer a Jeroboão: Jeroboão, teu filho, tua descendência e toda semente da tua casa vão morrer. A hora que o profeta estava profetizando isso, Jeroboão levantou a mão para mandar matar esse homem. E a mão dele ficou paralisada. E a hora que a mão dele ficou paralisada, ele diz ao profeta: clama ao seu Deus por mim. É sempre assim. A pessoa amaldiçoa, pragueja e tal, mas na hora que a situação complica, ela sabe para quem pedir oração. Você. O profeta clama ao Senhor, o profeta roga ao Senhor. A mão dele é restaurada instantaneamente. Mas ele continua idolatrando, nem assim ele se voltou para Deus. E a palavra de Deus se cumpriu. O filho morreu, ele foi morto. O outro filho assumiu, governou só 2 anos. E nesses 2 anos que ele governou, na verdade, foi de fracasso, derrota, tristeza, guerra, e morreu também. É triste nós vermos quantas pessoas estão perdendo oportunidades. É triste nós observarmos quantas situações que Deus dá uma chance e a pessoa não ouve, a pessoa não atenta. 4 ações que Jeroboão fez como um plano maligno. Com medo da nação de Israel, as 10 tribos irem para o templo de Salomão e Roboão mudar a cabeça deles, ele manda construir
2 bezerros de ouro. Isso significa que ele alterou a iconografia religiosa. O que é iconografia? Iconografia é a ciência que estuda a formação de imagens. Deus não permitiu imagem para si, ele elegeu uma imagem para Deus. Lembra quando Moisés desceu e Arão tinha feito o bezerro de ouro? Ele pensou, peraí, se Arão fez um bezerro de ouro, então a imagem de Deus é um bezerro. Então vamos fazer 2 bezerros. Ele põe o bezerro em 2 lugares estratégicos. Não dá tempo de eu ler tudo, o tempo já foi, eu não cheguei nem na metade ainda. E o povo passa a adorar os bezerros de ouro ao invés de adorar a Deus. Segundo grande erro, o primeiro monarca do Reino do Norte, com uma oportunidade única, instituiu um novo local para que as 10 tribos prestassem culto. Espera aí. Cuidado com a nossa geração que está elegendo novos locais. Não, você não precisa ir na igreja. Dá para você ser cristão em casa. Irmão, se estando congregando já é difícil, que dirá desligada? Jesus não vem buscar grupos separados. Jesus vem buscar um corpo, uma noiva, conectada, ligada ao corpo. Fluir do sangue é quando o membro está ligado. Se seu dedo tem um problema, você não amputa ele, manda ele para o médico, quando ele ficar bom você implanta. Não. Por mais difícil que seja, você tem que estar conectado na igreja. Por mais difícil que seja, você tem que estar ligado ao corpo. Por mais difícil que seja, Jesus não desistiu da igreja. Por que você quer desistir dela? Jesus não abandonou a noiva. Por que você quer desistir e sair dela? Em terceiro lugar, contrariando a ordenança do Senhor, Jeroboão estabelece sacerdotes. Jeroboão levanta sacerdotes para exercer funções levíticas. Espera aí. O sacerdócio só podia ser pela ordem de Arão. Como que ele consagra? Estamos vivendo o mesmo tempo de novo. Estamos vivendo o mesmo período. Qualquer um se consagra pastor. Qualquer um se elege a pastor. Qualquer um consagra qualquer pessoa a pastorado. Esses foram os motivos que Jeroboão foi reprovado. Cuidado, aquele que almeja episcopado, excelente obra almeja, mas meu irmão, tem que ter preparo, tem que ter dedicação, tem que ter chamado de Deus, tem que ter a unção de Deus. Meu amado, você tem que entender, não é qualquer um que te faz pastor, ou como muitos estão se autoconsagrando. Para que o povo não descesse a Jerusalém no período das festas, Jeroboão mudou o calendário das festas religiosas. Se a festa dos tabernáculos era em setembro, ele começou a celebrar 2 meses antes para que o povo não fosse a Jerusalém em setembro. Na verdade, isso nos demonstra total insubmissão à lei de Deus, à ordem de Deus, que tinha estabelecido uma agenda com o seu povo. Deus tem uma agenda conosco. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos estar cada vez mais conectados. Estar cada vez mais firmados. Precisamos entender, meu amado, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não divide sua glória com ninguém. É hora de restaurarmos a adoração. É hora de restaurarmos o altar. É hora de restaurarmos o culto. Deus te traz aqui nessa manhã para falar. É manhã de restauração. É manhã de restituição. Talvez por situações você se entristeceu e teu altar está quebrado. Teu altar do teu coração. Você deixou entrar algumas coisas erradas. Deus quer fazer uma grande obra. Mas nesta grande obra que o Senhor quer fazer, começa pela restauração do teu coração. Começa pela restauração do teu altar. Feche seus olhos. Os tempos passaram, mas a estratégia de Satanás continua a mesma. Passaram-se anos,
Mas o diabo continua procurando meios de roubar a adoração, de roubar o culto, de tomar lugar no seu coração e de levantar um altar na sua vida. Mas nessa manhã, o Senhor nos confronta para que nós possamos tomar uma decisão. Peça ao Espírito Santo de Deus: Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Sabe o nosso assentar e o nosso levantar, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, deixaram coisas ocupar o lugar do altar por causa de atitudes humanas, por causa do que viveram, do que viram, do que sofreram, do que padeceram. Quantas pessoas, Senhor, deram lugares a altares malignos por causa de circunstâncias que passaram. Nessa manhã, Senhor, nós nos arrependemos pela Tua igreja. Nessa manhã, Senhor, nós clamamos: poupa o Teu povo, Senhor. Poupa o Teu povo, Senhor. Não deixa apagar a lâmpada de Israel. Não deixa apagar o pavio que fumega. Levanta o remanescente, Pai, desta geração. Levanta o remanescente, torna a dar alegria de estar na Tua presença. Torna a dar alegria de estar na Tua casa. Senhor, nós clamamos pela glória da última casa, que é muito maior do que a da primeira. Oh, Santo e Altíssimo, aviva a Tua obra no meio dos anos as notifica. Aviva, Senhor, cada família, cada coração, cada pessoa aqui representada. Você que quer clamar por esse avivamento, vai se colocando em pé no seu lugar. Você que quer clamar: Senhor, vem com Teu Espírito. Não permita-nos, ó Pai, nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Conserta o foco, Senhor, conserta o foco. Que possamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vem com Teu fogo e aviva a Tua obra. Vem com a Tua unção e quebra todo jugo, remove todo fardo. Deus de poder, Tu és Deus de oportunidades, Tu és Deus da segunda chance, Tu és Deus da segunda chance, e Tu és Deus que está dando segunda chance a vidas aqui nesta manhã, ó Pai. Está dando segunda chances a pessoas aqui neste dia. Ó Santo de Israel, você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para os braços do Pai, aí onde você está, levanta uma de suas mãos. Aí onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe, jovem. Quem mais gostaria de reconciliar-se com o Senhor? Quem mais gostaria de dizer: Senhor, apaga tudo aquilo que me afastou dos Teus caminhos. Cancela, Senhor, tudo aquilo que ocupou o altar, tudo aquilo que ocupou o meu coração diante da Tua presença. Mais alguém quer se unir com esse jovem? Aonde você estiver, Deus abençoe, senhora. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém nesta manhã? É manhã de oportunidade, é manhã de avivamento, é manhã que o Senhor tem uma oportunidade e te leva a uma decisão. Em nome de Jesus, não faça como Jeroboão, não perca a oportunidade, não perca a oportunidade. Deus está nos dizendo vez após vez que vem vindo uma unção profética, vem vindo uma porção dobrada sobre essa geração. Hoje à noite nós vamos estar falando sobre isso. E eu tenho certeza que você faz parte dessa geração. Você faz parte desse tempo. Fiel e justo. A Ti declaramos: não há outro como o Senhor. A Tua promessa vai se cumprir. A Tua palavra se cumprirá. A despeito da resistência, a despeito do impedimento, a respeito, ó Pai, de todo trabalho, feitiçaria, encantamento, palavras contrárias. Cancela isso tudo hoje, Senhor. Cancela isso tudo hoje, Senhor. Renova a aliança, renova a esperança, renova a alegria, renova a paz. Em nome de Jesus, ó Pai. Renova, Senhor, o prazer de estar na Tua casa. Porque eu declaro nessa manhã: os melhores dias estão por vir. Os melhores dias estão por vir. Levanta, Senhor.
uma nação, ó Pai, profética. Levanta, Senhor, uma voz profética que clama no deserto. Levanta, Deus, a geração Elias-Eliseu, a geração Elias-Eliseu, que vai profetizar no deserto, vai profetizar rios no ermo. Oh Deus de poder e aliança, nós clamamos agora. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. No nome de Jesus que nós te agradecemos e te louvamos hoje e sempre. Aplauda ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Tome seu assento. Tome seu assento. Você tem a oportunidade de semear sobre essa